Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2024. Bem-vindo a mais um passo do ciclo de estudos Eureka, autociência passo a passo. Hoje, conversando sobre o estudo do livro Fábrica da Realidade. Fábrica da Realidade é um dos livros mais antigos da oficina e um dos primeiros. Quando a oficina começou, não tinha ciclo de estudos. E aí ficava muito bagunçado. Aí eu percebi que a gente precisava organizar a coisa. Ficava todo num grupo, era bagunçado e tal. Todo mundo conversava de assunto, um conversava de um assunto aqui, outro ali, um existencial, outro psicológico, misturava. Fui perceber que não era bom para quem estava ali no grupo. Não existia nem aluno naquela época. Ficava bagunçado, assim. Eu entendi que tinha que fazer uma escadinha e tal, botar uma ordem. Aí eu fiz o primeiro ciclo de estudos. O primeiro ciclo de estudos não tinha livro nenhum. Era tipo, eu dava um tema, eu pensei qual seria o primeiro tema. Aí, tá, o primeiro tema seria esse aqui. Primeira coisa a ser observada. E aí eu fazia uma aula de improviso, assim, tipo uma palestra. Depois o pessoal fazia pergunta e tal. De quem está aqui, não sei se alguém chegou a ver essa época aí, participar. Mesmo dos veteranos, é bem antigo isso. Aí fazia pergunta e tal, e gravava. E não gravava o vídeo, gravava só o áudio. No começo só gravava o áudio. Por isso tem livros que tem vários áudios. Aí gravava, aí passado aquele tema, aí eu ia para o próximo. Não foi programado qual seriam os próximos. Eu dava um, aí depois eu pensava qual seria o próximo. Aí ia para o próximo. Qual seria o próximo? Aí ia para o próximo. Não sei quantas aulas, quantas palestras foram. Deve ter sido umas 12, algo assim. Agora vocês leem uns 30 livros. Então, era de 12 até menos, talvez. E aí, eu fui fazendo e gravando. Aí, depois eu peguei essas gravações, distribuí entre os alunos, o pessoal transcreveu e deu origem a muitos dos livros que vocês leem hoje em dia, principalmente os mais antigos. Fábrica da Realidade não é um desses casos. Ele não fiz uma palestra assim, uma aula de improviso e depois virou um livro. Tem vários que são dos antigos. Mas Fábrica da Realidade não, foi um livro que eu sentei e escrevi. Tem vários outros também que foi isso, que eu sentei e escrevi. Porque eu estava com vontade de escrever e senti que precisava explicar um determinado ponto. Então, eu acho que eu escrevi primeiro Fábrica da Realidade, depois que eu escrevi o Deus da Cara Preta. E Fábrica da Realidade é para dar conta de entender a criação de realidade. Depois, não amanhã, mas logo, em breve, vocês vão ler um livro que chama Tic Tac. Tic Tac, ele de certa forma, a Fábrica da Realidade, o livro Fábrica da Realidade melhorado. Eu já até pensei em tirar o livro Fábrica da Realidade e deixar só o Tic-Tac, porque o Tic-Tac explica melhor muitas coisas. Mas eles têm posicionamentos diferentes. O Fábrica da Realidade, ele é mais... O enfoque principal é na questão espacial. Criação com um entendimento espacial de criação, de realidade. Tic-tac, como o nome diz, está ligado ao tempo. Então, ele vai tratar da questão da criação, mas focado no tempo. Então, acaba um completando o outro, embora eles sejam irmãos gêmeos, digamos assim, não são idênticos.
um acaba completando o outro. Um trata mais do espaço, outro do tempo, tempo e espaço. Mas um dos primeiros que eu escrevi foi o Fábrica da Realidade, para tratar da questão existencial da criação da realidade. Uma coisa que eu fiz com o livro foi melhorar os slides, embora eu não alterei muito, porque por uma espécie de saudosismo, eu decidi manter umas letras que eu acho feias, né? Critério estético, né? Umas tipologia eu poderia ter trocado e tal, mas eu deixei com a tipologia que eu usei da primeira vez, porque eu tinha um programa bem ruim para fazer desenho. Hoje em dia tem o Canvas, que dá template, enfim, você consegue fazer diagramações muito melhores. Eu tinha um programa meio ruinzinho, eu fiz com esse programa ruinzinho mesmo, aqueles slides, aquelas bannerzinhos do livro Fábrica da Realidade. E aí quando eu fui refazer para melhorar, porque até os pixels deles eram ruins, né? Baixa resolução. Falei, vou fazendo uma resolução maior. Aí só que eu mantive várias características da primeira vez que eu fiz os slides. De saudosismo mesmo, para quando eu olhar eu lembrar que eu passei por essa fase aí, e foi desse jeito. Quando eu escrevi Fábrica da Realidade, foi muito louco, porque fui tendo eurecas e mais eurecas e tal, sobre a questão da criação da realidade. Foi logo no começo da oficina, então logo no começo foi quando eu tive maior intensidade assim, de ideias para explicar as coisas. Vinha assim, muita coisa na minha cabeça, tipo download mesmo, ficava vindo assim. Às vezes eu dormia, vinha, acordava já com uns capítulos escritos, então ficava aquilo lá o tempo todo. Então é legal lembrar, né? Por isso até que eu deixei os slides. E então ele é fundamental na parte da criação de realidade. E ele traz pela primeira vez a questão da unitrindade. Vocês em vários momentos ouviram falar da unitrindade. A unitrindade. Vocês estão considerando só consciência. Você não é só consciência. Você também é potência, existência. É uma unitrindade. Eu falava, dava umas pinceladas assim, mas não tinha entrado de sola ainda na coisa. Agora entramos, né? E no livro de amanhã, vocês ainda vão, né, da semana que vem, vocês ainda vão ver mais claramente a questão da unitrindade, porque ela é fundamental. O que acontece, eu já falei, vou repetir, é sempre importante, porque muitas vezes, né, quem já ouviu não assimilou, ou muitas pessoas às vezes nem ouviram. Então, repetir nunca é demais, quando é para fim de esclarecimento. Então, muitas escolas, muitos instrutores, quando eles falam em ser, eles consideram o ser só como consciência. Você é uma consciência e não sei o quê. Mas se você só considerar que o ser é consciência, fica faltando os outros dois aspectos. O existencial, a existência e a potência. Principalmente a questão da potência fica de lado. E se não considerar a questão da potência, não entende criação de realidade, não entende a experiência humana, de ser humano. Fica capenga, não vai dar certo. Você não vai conseguir viver bem se você não entender que você é uma unitrindade. E eu usei a palavra unitrindade para não criar a ideia de que você é três. Para você entender que você é uma unicidade. Ainda não usei muito esse termo, mas vocês vão ouvir muito eu usar esse termo, unicidade. Você é uma unicidade, e essa unicidade tem três aspectos. Então, não é que você é três.
Você é uma unitrindade. Você é um com 3 aspectos: a existência, a consciência e a potência. Não tem ordem aí, primeiro e segundo, tanto faz. Mas é os 3 aspectos. Então é muito importante. Então, quando uma escola, uma tradição, sei lá, uma filosofia ignora a unitrindade e vai falar de criação de realidade, ela vai pisar na jaca, vai enfiar o pé na jaca. Vai pisar no tomate, na casca de banana. Vai escorregar e não vai dar certo. Então, a partir de amanhã, vocês vão ver mais um pouco para vocês ficarem conscientes da unitrindade. Não basta vocês lerem o livro e decorar que você é uma unitrindade e sair falando, eu sou uma unitrindade, eu aprendi que eu sou uma unitrindade. É preciso que você fique consciente da unitrindade que você é. Então, o próximo livro vai te ajudar nisso. Esse livro já falou bastante, mas o próximo tinha muitas perguntas assim, principalmente em relação à potência. A pessoa lia o livro Fábrica da Realidade e falava, mas a consciência eu entendo, mas e como é que fica a potência? Cadê a potência? Não sei. Aí eu escrevi, na verdade eu fiz uma explicação que eu apresentei em uma aula que acabou virando um livro, que é o próximo livro, O Olho que Não Se Vê, para entender a questão da unitrindade. Então, voltando lá atrás, então os alunos iam transcrevendo aquelas primeiras páginas que eu fiz, iam virando livros, e alguns eu sentia que eu precisava escrever, então esse é o caso da Fábrica da Realidade. Não foi transcrição, eu senti que precisava entrar ali falando aquilo ali. Aí eu escrevi e eu senti que precisava ser slide, botar aqueles slides assim. Só escrever texto cursivo não ia ser suficiente para esclarecer. Tem aquela coisa, não entendi, dá para desenhar? Aí, desenhei. Então, vamos lá, não está entendendo a explicação por escrito? Então, eu vou fazer o desenho para você. Vamos ver se o desenho agora vai, né? Aí tem lá todos os desenhos de apoio, texto e tal, para assimilação. Claro que quem leu o livro Fábrica da Realidade no começo teve muito mais dificuldade de entender do que vocês que agora em 2024 tiveram todo um preparo da fase do despertar, da iluminação, do despertar existencial, até chegar no livro Fábrica da Realidade. No começo era assim, tipo, segundo, terceiro livro, Ciência do Nada, Fábrica da Realidade, e bora lá. Agora não, vocês foram tendo várias degraus entre um e outro, e degraus assim muito bem pedagógicos, digamos. Até minha garrafa desapareceu. Eu vou começar o livro Fábrica da Realidade. A missão principal dele é desenhar o processo de criação da realidade para você começar a entender o que você está fazendo. Quando eu começava a falar de criação de realidade, no começo da oficina, tinha uma pergunta recorrente, né? Que é, como eu faço para criar realidade? O que essa pergunta implica? Quem faz uma pergunta dessa, né? Como que eu faço para criar realidade? Está muito adormecido. Por quê? Porque não está percebendo que já está fazendo. Fazer uma pergunta assim, né? Como eu faço para criar realidade? Seria que nem alguém chegar para você e falar assim, por favor,
Você poderia me explicar como que eu faço para falar português? Aí você olharia para a professora e falaria, mas você acabou de me fazer uma pergunta em português. Sinal que você já fala. Ah, é mesmo. Então, quando alguém pergunta para um professor que está explicando sobre criação de realidade, como eu faço para criar a realidade, é sinal que a pessoa não percebeu que ela já está fazendo. Então é muito comum essa pergunta, como eu faço para criar a realidade? E eu você já está fazendo. É porque a mentalidade materialista impede da pessoa entender que ela já está fazendo. Ela acha que ela, como corpo, vai fazer alguma coisa e criar a realidade. Ela não percebe que a experiência que ela está tendo já é ela enquanto ser brincando de criar a realidade. Então eu respondia isso, não, você já está fazendo tal. E aí fui cada vez mais esclarecendo isso. Então a questão não é como é que eu faço para criar a realidade, você já está fazendo. De vez em quando vocês me fazem umas perguntas, como é que é tal coisa? Eu falo exatamente como está sendo. Né? Como é que é vermelho? Exatamente como você está vendo. Vermelho é isso aí. Como é que é duro? Exatamente quando você bate a cabeça na parede, você sente duro. A experiência fala por si só. Então, como é que cria a realidade? Exatamente como você está criando. Só que você está criando a todo instante, desde o começo da sua experiência humana, e vai fazer isso até o fim dela. Mas você não sabe o que está fazendo. Porque se você soubesse, estaria fazendo bem feito. Né? E se você está experimentando uma realidade desagradável, que você não gostaria de estar, é porque você está criando, mas você está criando em desacordo com o seu desejo, com a sua vontade. Você está criando de forma, digamos, incorreta, mal feita. Está sendo um mau criador de realidade. Então você já está fazendo. O que é preciso entender é isso, que você já está fazendo. E aí entender que você não entende, você está fazendo, mas você não sabe o que você está fazendo. Para você começar a entender o que você está fazendo, para poder começar a fazer melhor. Melhorar, se tornar um melhor criador de realidade. Porque criador de realidade, você já é, sempre é, não tem como deixar de ser. Todo ser é um criador de realidade. E como todo ser existe, é assim, não tem jeito, não tem outro jeito, não tem, não quero ser criador de realidade, não tem como, não é opcional. Todo ser é um criador de realidade. Aí, se ele é um bom criador de realidade ou um mau criador, aí é outra conversa. Vou tirar isso aqui porque eu não estou conversando com ninguém. Né? Aí é outra conversa. Aí depende da lucidez e da maestria desse criador, ou seja, tanto de autoconhecimento que ele tem e o tanto de maestria que ele tem em criar a realidade. Quanto mais autoconhecimento, lucidez e mais maestria, melhor criador de realidade vai ser esse criador. Fazendo uma analogia que eu já fiz, está nos livros, aí, com a música, por exemplo. Você é um pianista. Você já... Eu não conheço, né? Talvez tenha. Um pianista surdo. Dizem que Beethoven ficou surdo, mas Beethoven ficou surdo. Quando ele fez a Nona Sinfonia, dizem que ele estava praticamente surdo, quase surdo. Então, os filmes que mostram ele usando um cone... Ele metia um cone gigante, assim, né? Não tinha aparelho de audição, de surdez naquela época, então ele botava um cone, assim. Ou ele tocava piano com a cabeça encostada no piano. Também já vi num filme. Mas ainda assim ele escutava um pouquinho, né? E mesmo que ele tivesse completamente surdo, ele não nasceu surdo. Agora, uma pessoa que nasce surda vai ser músico, não conheço.
Impossível. Como que ela vai lidar com o som se ela nunca ouviu o som? Ou um cego que seja pintor também, nunca vi. Então, você precisa de lucidez da coisa com a qual você vai lidar. Se você é cego por essa coisa, ou surdo para essa coisa, não vai funcionar. Por mais que você se esforce para fazer funcionar, não vai funcionar. Um outro exemplo que eu dou de vez em quando é andar. Né? Quando você anda, você usa a visão. Então, você está na sala e você quer chegar na cozinha. Aí você vai usando a visão para não meter a cabeça na parede. Se você fechar os olhos e tentar ir da sala à cozinha, provavelmente você vai meter a cabeça na parede. Se você fechar os olhos, a primeira coisa que vai fazer é que você vai esticar a mão para não meter a cabeça na parede. Por quê? Porque a falta de consciência, a ausência de lucidez, impede você de fazer bem aquela coisa. Então, se você não tem consciência sobre a experiência humana, sobre o que é ser humano e o que é viver, o seu viver humano, e o seu viver humano é você criando realidade na modalidade humana, na modalidade humana. Se você não sabe o que é criar realidade, isso que você está fazendo, mas você não sabe o que é, você não vai fazer bem feito. E resultado, você vai experimentar uma coisa mal feita, igual um surdo. Não, é interessante, né? Porque se o surdo tocar a música, mesmo que for ruim, ele não vai ouvir, né? Ele não vai saber que está ruim, ele vai achar que ele está arrasando, né? Mas a gente não, se a gente criar uma realidade ruim, a gente experimenta ela. E aí a gente percebe que ele não está arrasando, que a gente está fracassando, está fazendo besteira. Então, essa é uma coisa da criação de realidade. É preciso ter lucidez, autoconhecimento, para ser um bom criador de realidade. Porque criador de realidade todos somos, mas para ser um bom criador de realidade. E é preciso maestria também. Então, a analogia do músico aí funciona bem, porque uma pessoa que... Você dá um violão para uma pessoa que nunca desenvolveu a técnica, o processo de tocar violão, não vai fazer uma boa música também. Né? Não dá para você pegar o violão no primeiro dia e já compor a Serenata ao Luar, né? Que nem Beethoven fez. Não, Beethoven não fez no primeiro dia também. Não, mas ele compôs a Serenata ao Luar. Se não me engano, é a composição dele. Então não dá para você pegar o violão ou o piano no primeiro dia e já compor uma grande obra musical, porque você não tem prática. Então, se você é um criador de realidade que tem lucidez, já ajuda muito. Se você for cego ou surdo, para a criação de realidade, não te ajuda. Agora, ainda que você tenha lucidez, você precisa ter maestria também. Lidar bem com o processo de criação de realidade. Então, são essas duas coisas que são necessárias, lucidez e maestria. E essas duas coisas são adquiridas através da prática, não tem outro jeito. Né? Se você não tem lucidez, para que você adquira lucidez, você tem que praticar autoobservação. E se você não tem prática em criação de realidade, para você desenvolver essa habilidade, essa prática, essa maestria em criação de realidade, você tem que praticar criar realidade. E aí você vai praticando criar a realidade desejada, que você quer, e você vai cada vez mais conseguindo viver bem, viver melhor. Muito bem. Então tem uma questão aí na criação de realidade que ela é fundamental. Precisa ser muito bem observada. Ela é muito simples, mas é o pilar da coisa.
E eu faço uma brincadeira para a gente lembrar sempre desse pilar, dessa observação fundamental. Então, eu vou fazer essa brincadeira com vocês. É rapidinho, é uma pergunta, é uma charada. E aí vocês... Quem sabe a resposta, já sabe, porque já estudou, já ouviu falando, abstenha-se de responder, porque aí você vai estar colando na prova. Mas quem realmente responder, eu vou fazer a pergunta, tiver uma resposta porque pensou, né? Não é porque já sabia, porque pensou que pode ser isso, pode ser aquilo, aí levanta a mão e responde. E depois eu explico, né? Eu respondo, dou a resposta correta e explico por que isso aqui nos ajuda a lembrar de uma questão fundamental. Então, a pergunta é simples, é tipo uma piadinha. Por que minhoca caga terra? Alguém sabe responder? Espera aí, tá tocando o telefone. E o pior é que é trote, né? É spam. Ou é spam, ou é trote. Devia ter desligado antes. Pode falar, Fernanda. Por que minhoca caga... Ah, peraí que eu tenho que botar o fone de ouvido. Tá liberado. Por que minhoca caga terra, Fernanda? Porque ela come terra. Você já tinha lido essa pergunta? Não. Essa resposta? Mas é porque eu conversava com as crianças sobre minhocas. Ela come folhagem e tal, e mistura terra. Então, depois deve ser isso. É? É, isso aí. Acertou. Valeu, Fernanda. Já matou aqui na primeira aqui. Muito bem. Tem um vídeo lá no YouTube que tem esse título, Por que minhoca caga terra? E tem um texto também na oficina. Eu compartilhei esse texto para deixar para a conversa de hoje, para pegar vocês de surpresa. Mas depois vocês assistirem lá, vai ser complementar, é legal. Minhoca caga terra porque come terra. Agora é a segunda pergunta. O que isso tem a ver com o livro Fábrica da Realidade? Alguém sabe responder? Agora qualquer um pode responder. Sem restrições. Pode falar, Manuel. Boa noite. Eu acho que tem a ver com a relação de causa e consequência, né? Tem a ver, sim. Por aí. Alguém mais? A Jéssica andando de bicicleta. Eu conheço esse parque? Eu não conheço esse parque, não, Jéssica. Pode falar. É lá em Brasília, esse parque. É naquela antena lá, sabe? Nossa, seu copo é maior que o meu. E aí? Parece um copo de chope daqueles Oktoberfest. E é dessas exatas, assim, ó, dessas... Copo de atlética. É para levar para a universidade e tomar água. Ah, legal. Para não gastar copo plástico, é isso? Isso. Então, a gente estava falando sobre o Corinthians, lembra? Eu vou fechar a porta porque tá muito estranho. Não, a gente tá falando... Não, você vai precisar repetir, porque eu esqueci mesmo. Também. Alguém ajuda aí, porque eu não lembro do que eu estava falando. A gente estava falando sobre comer... Sobre a minhoca cagar
comer terra e cagar terra. E aí, você perguntou o que tem a ver com o livro. Isso, e aí, exatamente. Se eu tô cagando bosta, eu tô comendo bosta, né? Sim. Se eu... Era nesse sentido que eu tava pensando. E isso tem a ver com... Ai, Ferrari, desculpa. Eu me empolguei na hora que eu pensei isso, eu cliquei, eu falei, Dá mais um gole aí no chopp e sai. acabou a água. E aí se a fábrica da realidade, se a minha realidade é terra, eu tô criando terra, eu tô comendo terra. E aí, se a minha realidade é bosta, eu tô criando bosta. Eu que tô... não sei. E aí, me conta. Meu Deus do céu! Chama o hospício! Tem um nome, eu esqueci aqui, Uberlândia tem um nome, esqueci. Não, Gé, vou ver se mais alguém sabe por que eu citei isso aqui, que tem a ver com o livro? Aqui, Yolanda. A Yolanda é uma pessoa séria, ela vai responder sério. Presta atenção, Jéssica, como é que uma pessoa séria se comporta? Vai lá, Yolanda. Boa noite. Boa noite. Como está, não? Então, Eu não estou conseguindo te ouvir, tá tudo correspondência, tá tudo embolado. Tá certo, Yolanda, é isso aí. Tem a ver com a correspondência. Mais alguém? Não? Sim? Não? Então tá. Vou tirar esse trem aqui de novo. Por que eu gosto dessa brincadeira da minhoca? Porque a minhoca caga a terra. E o que ela tem a ver com o livro Fábrica da Realidade? Um ponto fundamental do livro Fábrica da Realidade, um dos motivos fundamentais por vocês terem... E como que eu vou falar essa frase certinho? Para vocês terem estudado o livro Fábrica da Realidade, um dos motivos fundamentais pelo qual, por que vocês estudaram o livro Fábrica da Realidade, é por conta da questão da correspondência, como a Yolanda falou, que é dita da seguinte forma: input gera correspondente output. O entendimento dessa frase revoluciona a sua vida. O que vocês já viram, né? Uma coisa que vou improvisar agora. Está vindo na minha cabeça falar dessa maneira, eu vou falar. Vocês já viram que está na moda um negócio chamado constelação familiar. Alguns chamam de constelação sistêmica. Aí tem todo um estudo, eu conheço um pouco, não profundamente, mas conheço o básico, né, para não ser leigo total na coisa. Mas não vem ao caso também aprofundar aqui. Vem ao caso vocês pensarem que está na moda e se perguntarem por que isso está tão na moda, por que está pegando, né? Porque pega mesmo, o pessoal vai lá, gosta e tem resultado e ajuda as pessoas a verem melhor. Então. O que tem nessa coisa aí, né, da constelação familiar? O que tem é o entendimento de que o universo é sistêmico. É isso que tem. A palavra universo
é sinônimo de sistema. Né? O que é o universo? É um sistema. Então, é por isso que na constelação familiar ficou popular, está ficando tal. E a gente vive em sistemas. E a família é um sistema. Então, tem o sistema familiar. E aí tem a constelação familiar que estuda o sistema familiar. E tem gente que expande, vai além do sistema familiar. Aí estuda o sistema empresarial. E aí teria a constelação empresarial. Ninguém acha que fez ainda. Se você for estudar o sistema político, e aí teria a constelação política. Essa ia ser boa, hein? Nossa, essa ia ser boa, constelação política. E se você for olhar para as coisas onde você está inserido ou inserida, você vai perceber que você está sempre inserido em sistemas. Está inserido no sistema político, no sistema social, no sistema capitalista, no sistema familiar, no sistema ecológico, no ecossistema, né? O ecossistema, o sistema ecológico, o ecossistema, aí tem o sistema planetário, e o sistema, todos esses sistemas estão dentro de um sistema, que é o fundamental, que é o universo. O universo é o sistema que contém todos os sistemas. Então é por isso que a constelação familiar e a constelação sistêmica tão famosa, por causa que ela é um sistema. Muito bem, entendido isso, tem o segundo passo de entendimento. É muito importante você observar e perceber que você está sempre, e ao mesmo tempo, você está contido em vários sistemas. Você, não é assim, eu estou no sistema familiar quando você está no domingo almoçando com a sua família. Não, você está inserido no sistema familiar quando você está na escola. Você está dentro do sistema educacional na escola e você não sai do sistema familiar porque você está naquele instante mais intensamente lidando com o sistema educacional. Você tá, e você não sai do sistema social porque você está no familiar, enfim, você está sempre inserido em todos os sistemas que você está, em todos. Você nunca sai de nenhum. Todos que você está inserido, você sempre está. Só que às vezes você olha para um, olha para outro, às vezes você estuda um, estuda outro, às vezes tem mais atividade um, mais atividade outro, mas você está sempre inserido em todos que você está. Então, isso já é revolucionário, você observar que você está inserido em sistemas. Agora, tem uma coisa que a gente não observa sobre os sistemas, passa desapercebido. A gente fala, tem o sistema operacional, tem o sistema elétrico, eu tenho o sistema social, tenho o sistema político. Agora, a gente não observa que todo sistema é unitrino. Todo sistema é unitrino. Ele é um sistema porque ele é unitrino. Agora, não tem como não ser, né? Sistema é unitrino é o sistema. Então, olha para o sistema, sei lá, educacional. Você vai ver que ele é unitrino, né? Tem uma coisa que entra, é sempre assim, sistema é sempre assim. Tem um input, tem uma coisa que entra, aí ela é processada e aí sai. Todo o sistema funciona assim. Então, entra o aluno, ele estuda e ele sai alfabetizado. Input gera correspondente output. Lá no livro da interface, que eu expliquei do ventilador, foi para vocês visualizarem isso.
a eletricidade vem até o ventilador, chega ali, ela é processada, a eletricidade, e sai vento. Input gera output. O ventilador é um sistema que transforma input em output. Expliquei isso lá no livro. E isso é para tudo. Se você observar, você vai ver que é para tudo. É por isso, então, que eu uso a metáfora da minhoca, porque ela é uma excelente visualização de um sistema funcionando. Entra terra na minhoca, input, tem o processamento e sai terra. Então, por que a minhoca caga terra? Porque come terra. Se a minhoca comesse batata, ela ia cagar batata. Se ela comesse banana, ela ia cagar banana. Se ela comesse jiló, ela ia cagar jiló. Se ela comesse, sei lá, milho, ela ia cagar milho. Input gera correspondente output. Quando eu escrevi o livro Fábrica da Realidade, foi principalmente para ajudar a entender isso. Por quê? Porque a sua realidade é output. Ela é o produto, ela entra, tem uma produção e sai uma coisa. E você é a sua trindade, né? Então, os estímulos estão chegando em você, você vai processar esses estímulos e vai sair o quê? Realidade. Que é o que você está experimentando. Aí tem a ideia da minhoca. Se você está experimentando terra, é porque você está comendo terra. Se você está experimentando batata doce, é porque você está comendo batata doce. Ah, minha realidade é batata doce. Por quê? Oi, porque você está comendo batata doce. A minha realidade é milho verde. Por quê? Porque você está comendo milho verde. Igual a minhoca. A minhoca caga a terra porque come terra. Input gera output, correspondente ao output. Muito bem. Então, essa segunda coisa muito importante a observar. Não tem como você experimentar uma realidade que não seja do correspondente ao seu input. Se o input é assim, o output vai ser assim. Se você está comendo terra, sua realidade vai ser de terra. Você está comendo jiló, sua realidade vai ser de jiló. Esse é o raciocínio mais básico. Agora a gente vai complicar um pouco mais. Quando eu escrevi o livro, a primeira frase que eu fiz era exatamente essa. Quando eu estava escrevendo o livro, né? Antes da publicação do livro, eu entendi o meu equívoco e corrigi. Porque eu estava pensando assim, exatamente isso que eu falei, minhoca caga a terra porque come terra. Isso por aí as pessoas vão entender que input gera output e se a realidade delas está desse jeito é porque está entrando isso, então está saindo aquilo. Aí eu escrevi essa frase, input gera output. Essa era a frase básica do livro, a ser entendida. Input gera output. Aí eu entendi que estava equivocado, estava errado essa frase. Por quê? Porque se input gera output, não existiria arbítrio. Esse que era o meu erro. Você comeria terra e cagaria terra. E, no entanto, por exemplo, para ficar na linguagem escatológica, você come abacate, mas você não caga abacate. Você caga o abacate digerido. Tem uma transformação no meio do caminho. Na hora que o vento, que chega a eletricidade no ventilador, não sai eletricidade pela hélice, sai vento.
tem uma transformação no meio do caminho. Tinha uma transformação no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma transformação. Nunca me esquecerei disso, nunca sairá das minhas retinas. Tinha uma transformação no meio do caminho tinha uma transformação. É a pedra no sapato. Então, entre o estímulo e a resposta está o arbítrio. Então, se não tivesse o arbítrio, o estímulo geraria a resposta automaticamente, não tinha erro, não tinha como errar. Não tinha também como ser diferente. O estímulo é esse, a resposta é essa, mas no meio do caminho tem um arbítrio. Tem um processo ali no meio do caminho, uma transformação, que faz o input se transformar em correspondente ao output. Então, aí eu acrescentei a palavra correspondente. Input gera output. Estava errado. Aí eu pus input gera correspondente ao output. Por quê? Porque no meio do caminho tem um transformador. Algo que transforma o input e output. Para poder entrar uma coisa e sair outra. Para poder entrar estímulo e sair realidade. Você não recebe realidade, você recebe estímulo. Aí, o estímulo você transforma e sai essa realidade que você está experimentando. Então, é muito importante entender isso, que você é uma unitrindade, ou seja, um sistema existencial de criação de realidade, e você cria a realidade através de um EGO, eu gerador de output, um transformador, que é uma maneira que eu gosto de pensar no EGO, eu deixo para vocês como imagem, mas, bom, vou falar, depois quem não gostar da imagem não vai gostar mesmo, então já fica falado. É vocês pensarem num videogame. Né? Tem os videogames mais famosos são PlayStation, Xbox, antes tinha o tal do Nintendo, enfim. O EGO, ele é tipo um Xbox, tipo um PlayStation. Aliás, eu gosto da palavra PlayStation, porque ela é ótima, né? Play, estação da jogatina, PlayStation. O EGO é um PlayStation. Ele não tem nada lá. Quando você compra o videogame, ele só vem o hardware ali. Aí você vai e instala os programas nele. Aí se você instalar no hardware, no PlayStation, o programa de carro de corrida, aí você vai jogar carro de corrida. Aí você quer instalar outro, você instala outro programa, você instala de Tetris, aí instala o Tetris. Você quer jogo de futebol? Instala. Ele aceita qualquer programa. Ele em si não é um programa, ele é o sistema que transforma os inputs em output. Né? Porque para você jogar o PlayStation, você tem que ligar ele na tomada. Então, ele recebe energia e transforma aquela energia no videogame que você está vendo na tela. O EGO é exatamente assim. É um PlayStation. E aí você quer jogar o quê? Eu quero jogar ser borboleta. Aí você baixa o programa borboleta. E aí você ser, né? Não você, humano. Você ser instala lá no seu EGO, porque tem uma pergunta lá na lousa que é sobre isso. A unitrindade, ela é existencial. Então o EGO, ele é existencial, ele não é humano. Interessante, né? Você fala, o ego é existencial. O ego não, o EGO. O EGO
é existencial, ele existe, ele é o PlayStation, faz parte da Unitrindade. Então, você, Unitrindade, você ser, quer brincar de ser borboleta. Você vai lá e baixa o programa borboleta para o seu EGO. Aí você começa a se ver como borboleta, bate asa igual borboleta, vai borboletear para cá, borboletear para lá e tal. Aí você não quer mais brincar de ser borboleta, você quer brincar de outra coisa. Você faz. Você vai lá e baixa outro programa para o seu EGO. Você baixa o programa de que você quer ser, sei lá, chuchu. Aí pronto, você quer ser chuchu. Aí você vai brincar de ser chuchu, fica lá na cerca, dando ramas e tal, vive a sua vida de chuchu. Aí você não quer mais brincar de ser chuchu. Agora eu quero ser coelho. Aí você baixa o programa de coelho no seu EGO, igual você baixaria o programa de jogar coelho no seu PlayStation. E aí você vai jogar o jogo de ser coelho. E aí você fica lá, come cenoura, tal. Aliás, a propósito, vocês sabem qual é a garantia de que cenoura faz bem para a vista? Vocês sabem? Porque vocês já viram, alguma vez vocês já viram coelho de óculos? Pronto, acabou. Então você está lá brincando de ser coelho e tudo mais. Que alegria ser coelho e tal. Daqui aí você não cansou de ser coelho. Não quero mais brincar de ser coelho. Aí você vai brincar, agora eu quero brincar de ser humano. Aí você baixa o programa humano no seu EGO. Aí o seu EGO vai começar a rodar o programa humano. Aí você vai ser o tal do ser humanizado. Porque o seu EGO vai estar rodando um programa humano. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem que o EGO em si, ele não é humano. Ele é onde você instala o programa. Ele fica no meio. E aí você vai instalando lá para você brincar. Então é muito importante vocês perceberem isso, que vocês são um sistema, tudo é um sistema. No sistema, todo sistema é unitrino. Sistema unitrino, input gera correspondente output. Só que para gerar esse correspondente output, precisa do programa instalado ali no EGO. E dependendo do programa, vai ter a correspondência diferente. Se você tiver com o programa de coelho, o seu input vai gerar o correspondente output, ou seja, um output de coelho. Se você estiver brincando de borboleta, vai ser um correspondente output de borboleta. E assim por diante. Input gera correspondente output. É assim que os seres brincam de experiências diferentes, sendo iguais. Né? Todo ser é uma unitrindade, só que cada um está com um programa diferente ali no EGO, então eles ficam tendo experiências diferentes, criando realidades diferentes. Muito bem. Fácil de entender, né? As analogias ajudam bastante. Não é isso aqui, não. Aqui. Então, esse é um ponto fundamental do livro Fábrica da Realidade. Outro ponto, eu vou falar só mais esse, aí depois a gente conversa sobre o que vocês quiserem, é a questão das crenças, que agora vocês começam a ver. Que pode gerar que é a questão também da sintonização e dessintonia. Você pode estar com uma crença, porque essa crença ela vai fazer parte ali do seu EGO, do seu sistema humano. E aí você vai criar, o input vai chegar e você vai criar a realidade baseado nessa crença. Então tem aquela frase lá, o bolo tem a forma da forma. Essa frase eu acho sensacional. Entendeu essa frase também, né? Andou 1000 anos luz para frente no autoconhecimento.
O bolo tem a forma da forma. Ou super simples. O bolo tem a forma da forma. O que eu estou dizendo? Estou falando que a realidade tem a forma do seu criador, né? Ou a forma do que você acredita. Sua realidade é assim porque a forma faz ela ser assim. Quem que está formando a sua realidade? A sua forma. E que forma é essa? É as suas crenças. A sua crença molda a sua realidade. O que você acredita molda a sua realidade. Se você acredita que você deve pegar o exemplo de uma colega nossa aqui que estava fazendo esse estudo. Você acredita que você deve ter uma determinada profissão porque vai ser mais rentável. E não, você quer. Aí sua realidade vai ser aquela profissão porque é isso que você acredita. Sua crença mudou sua realidade. Se você acreditasse que foda-se o dinheiro, não estou nem aí se vai ser rentável ou não. O que importa é eu fazer uma coisa que eu faça com prazer, que eu goste de fazer. Essa é outra crença. Ia mudar a sua realidade. Ia ser outra realidade. Então, a sua realidade, o bolo tem a forma da forma. Simples e óbvio, né? A sua realidade é igual, tal qual as suas crenças. Em outra forma de falar, a sua realidade é espelho das suas crenças. O que você está vendo aí na sua frente é suas crenças materializadas. Tudo que você acredita. Você acredita que, olha aí, sei lá o que tem na sua realidade. Tem um chinelo. Esse chinelo que você está vendo aí, ele está aí porque você acreditou que você tinha que comprar um chinelo, que tem gente que não gosta de chinelo, e que tinha que ser dessa cor, e que tinha que ser... Esse chinelo é sua crença materializada. Tudo aí na sua realidade é sua crença materializada. O bolo tem a forma da forma. As suas crenças moldam a sua realidade. É muito importante entender isso. Você está vendo mal, sua realidade está em desacordo com você, está em contragosto na sua realidade. Aí você entende onde é que você tem que atuar. Você tem que atuar no seu sistema de crenças. Cada vez mais a gente vai entender isso. Porque é aí que está o erro. É aí que está o problema. E aí entra uma... eu que, na verdade, queria falar isso, né? Falei que ia falar só mais uma, então eu vou falar uma terceira, mas que era o que eu queria falar, na verdade. Que é a questão do erro. Por incrível que pareça, eu juro que eu caí de 4 quando eu descobri isso. Eu fiquei assim... Não acredito, não pode ser verdade. Vocês têm que entender que ninguém se questionou mais sobre essas descobertas que eu explico para vocês do que eu mesmo. Eu tinha um insight e eu falava, não pode ser isso, não pode, não, tá errado. Aí minha consciência falava, vai, investiga, prova para você mesmo que tá errado. Aí eu ia lá... E eu via que estava certo, que era mesmo, não tinha jeito, não tinha para onde fugir, era aquilo. Várias coisas, e essa é uma delas. Por incrível que pareça, por mais incrível que possa parecer, por mais contraditório, não é contraditório, mas é assim, tem uma palavra que o pessoal gosta de usar, é contraintuitivo, eu acho. É meio contraintuitivo. Contraintuitivo. Eu li aqui a Yolanda falando que a piada foi sem graça. Yolanda, fiquei magoado agora. É que eu contei ela assim, né? Meio de supetão, assim. Na próxima vez eu capricho mais. Enfim, e é chato você contar piada assim para câmera, né? Na verdade, aqui está um silêncio total. Vocês estão me ouvindo, mas eu fico me ouvindo assim.
É meio como se você estivesse falando sozinho, é meio estranho, meio até ridículo, né? Você fala sozinho. Enfim, como se você estivesse contando pro espelho, assim, né? Chega e conta uma piada pro espelho, é meio sem graça mesmo. Enfim. O que eu estava falando? Que é contra-intuitivo. O que eu falo? Não pode ser, não pode ser, não acredito, não, é mentira, não é verdade, isso está errado. E o que era? O que é tão contra-intuitivo que é difícil de aceitar? A gente vive mal porque a gente faz a coisa certa. É impressionante, mas é por isso. O motivo da gente viver... Claro que tem um monte de coisa por trás disso, e a gente vai conversar, mas resumidamente, falando em poucas palavras, é isso. A gente vive mal porque a gente quer fazer a coisa certa. E quanto mais a gente tenta fazer a coisa certa, mais mal a gente vive. E mais a gente tenta, com maior empenho, fazer a coisa certa, e mais mal a gente vive, a gente se empenha mais em fazer a coisa certa e vira um ciclo vicioso de equívoco e mal viver. Isso é simples de entender, mas demora até cair essa ficha. Aquele poema lá no fim do livro, R, trata disso. Por que fazer a coisa certa resulta em viver mal? Porque a coisa certa não é sua. Não é sua. As coisas... Pensa Ai, meu Deus, é uma catástrofe. Às vezes não sei se a gente ri, né? Ri muito da besteira que a gente fez e da besteira que a gente fez e faz e repassa para os nossos filhos, ou se a gente chora e fica desesperado de que besteira é essa que a gente fez. Pensa na sua criação, na sua educação. Pensa em tudo que te ensinaram. Cada coisinha que te ensinaram, faz isso porque isso é o certo. Né? Você chegava, você era criança, acontecia uma coisa engraçada, aí você tinha vontade de dar risada, aí sua mãe te dava logo uma cotovelada na costela, né? Daquelas que tiram o fôlego. Pá! Não é para rir dos outros. Rir dos outros é errado. Tá! Pô, a pessoa fez uma coisa engraçada, tem que rir, né? Não é pá, não é pá. Ou então, sei lá, um croque na cabeça também tinha isso. Um beliscão daqueles, né? Aí você tinha vontade de soltar um pum, aí você soltava um pum, aí sua mãe ia lá e dava aquele beliscão. Não pode peidar. Pô, como que não pode peidar? Eu vou explodir? Como é que é esse negócio? E aí você foi sendo educado em cada pequenina coisa sobre o que é certo. O certo é isso, o certo é isso, o certo é isso, o certo é isso. E, claro, se você não acertasse na escola, né? Se você não acerta, vem aquela monte de letra vermelha, você é reprovado e tal. Ou seja, para cada vez que você não faz o certo, você recebe uma punição. É isso. Cada vez que você faz uma coisa que não é certa, você recebe uma punição. Seu pai te pune, sua mãe te pune, seu professor te pune, seus amigos te pune. Você está no seu grupo de amigos, aí você dá, sei lá, você é homem, aí você fala uma coisa assim meio afeminada, viado, os caras já te pune. Os seus amigos te pune, a sociedade te pune, a polícia te pune, todo mundo te pune. Você tem que fazer a coisa certa.
rapidamente você entende que é isso, você tem que fazer a coisa assim. E aí que acontece? Você se torna um perito em acertar. Só que as coisas que você tem que acertar são as regras dos padrões que não tem a ver com você. Você não gosta de usar terno. Você mora num país tropical, mas você está numa profissão que você tem que usar terno. Então você tem que acertar, então você tem que usar terno. Você não pode andar de chinelo e bermuda. Entrar de chinelo e bermuda lá na segunda vara judicial lá. Está errado. Ah, mas para mim tá certo. Foda-se que tá certo. Tá errado. É errado. Então, você passou a sua vida inteira desenvolvendo a maestria em fazer a coisa certa. E você é desesperado em descobrir o que é certo, porque se você não souber o que é certo, você vai levar uma cotovelada na espinha, né, sem nem saber por quê. Você vai levar um croque sem nem saber por que eu estou levando esse croque. Né? É porque você fez a coisa errada, mas o que é o certo? Eu não sei, me explica logo. Aí você se torna um perito em correr atrás dos... Por isso que vocês querem tanto resposta. Ferrari, qual que é a resposta? É isso? É sério? Isso aqui tá certo? É assim mesmo? Sim. Por causa que a sua mentalidade foi doutrinada, você foi domesticado. Igual um cachorro, você foi domesticado a buscar o certo e fazer a coisa certa. Você não sabe errar. E outra, pior, você acha que errar é errado. Ah, mas se é errar, é errado. Não! Aí que está a pegadinha. O certo é o errado. Mas é certo ou é errado? É meio difícil dizer, é uma maneira poética de falar, né? É que o que é certo para você, para o outro, é errado. Então ele vai falar que você está errado. Só que você, não, é a opinião dele, foda-se que ele acha errado. Você tem que achar. Então, uma maneira de dizer é essa. Faça a coisa errada, ou seja, não é que você vai fazer uma coisa errada, é que você vai fazer exatamente o que você quer fazer. Todo mundo vai dizer que está errado. Porque se você fizer exatamente o que você quer, você vai desagradar todo mundo, pode ter certeza. Você vai desagradar o Papa, o Bispo, o Coroinha, o cara da primeira fila da igreja, o seu professor, o seu marido, seus filhos, todo mundo vai ficar desagradado, você vai falar que você está fazendo a coisa errada. E você só está fazendo o que você quer fazer. O que você acha que deve fazer, o que você considera correto fazer. Correto para você. Então, uma maneira de falar sobre viver em sintonização é errar. Viver em sintonização é errar. Eu acho que está em algum livro aí. Eu já falei, eu vou só contar essa história e encerro para vocês poderem perguntar. Então. Eu fiz faculdade de comunicação. A primeira faculdade que eu prestei, eu ia ser engenheiro, eu era da área de exatas e tal, eu não passei. Eu fiz na USP, prestei vestibular na USP. Não passei para engenharia eletrônica. Aí, por acaso, acabei indo para a área de humanas, fui estudar comunicação. Mas me dei bem, né? Na comunicação, na área de humanas, descobri muita coisa legal e descobri, inclusive, que uma coisa que eu meio que já sabia, que eu gostava muito da parte de criação, de criatividade, não só com as palavras, mas em vários aspectos. Qualquer coisa criativa eu não sou
Qualquer coisa criativa me interessa e eu gosto muito de fazer. Não que eu tenha habilidade com todas. Tem umas que eu tenho mais, outras menos. Mas se eu treinar, eu acabo desenvolvendo. E, bom, aí eu comecei a fazer redação, eu comecei a gostar de fazer redação, eu acho que eu já compunha música, não sei o quê. Eu sei que na faculdade tinha um amigo, um grande amigo, que morava perto da minha casa, um quarteirão da minha casa, e estudava na mesma classe que eu. Então ele fazia prova, e como eu gostava de fazer redação, e ele detestava, ele pedia para eu fazer as redações dele. Aí eu falava assim, eu vou fazer a minha, se sobrar tempo eu faço a sua, agora eu não vou caprichar na sua, não. Aí ele falava, tudo bem, melhor você fazendo de qualquer jeito do que eu. Eu falava, tudo bom, então tá. Aí eu pegava, fazia a minha prova de redação, aí pegava, trocava de prova, aí eu pegava a prova dele e fazia uma redação para ele. Aí a gente destrocava, entregava a prova e eu sempre tirava nota maior na prova do meu amigo. Porque é como se eu fizesse 2 redações, né? Porque ele não fazia dele. Então eu ia lá, eu olhava a minha nota, tudo bem, suficiente. Mas olhava dele, sempre era maior que a minha, era melhor. Então, eu sempre ia melhor na prova dele do que na minha. A redação dele sempre ficava melhor, ganhava melhor nota do que a minha. Aquilo me encabulava, né? E aí eu refletia, por que eu vou melhor na prova do meu amigo do que na minha, né? E aí a resposta é exatamente isso, porque a prova dele eu fazia toda errada. Na minha prova, eu fazia a prova certa. A prova que eu fazia, a minha própria, era a prova certa, que eu fazia do jeito que eu imaginava que o professor queria que eu fizesse para que eu recebesse a nota para passar de ano. A prova dele, eu não estava nem aí, ele mesmo não se importava. Se ele não se importava, por que eu ia me importar? Então, eu fazia a redação dele de qualquer jeito. Eu fazia a redação errada. Eu fazia o que me dava na teia de improviso na hora. E eu sempre ia melhor na redação dele, porque a redação dele era errada. E a minha era nota mais baixa porque era certa. Essa é uma parte da história. A outra parte da história é que ele queria ser criativo, né? E ele não sabia como. E um dia a gente estava... Lembro da cena perfeitamente. A escola ficava aqui em cima, a gente morava aqui embaixo, 2 quarteirões para baixo, uma subida bem íngreme, assim, mas para voltar era descida. Estava descendo, no meio da descida, ele me perguntou, como é que eu faço para ser criativo igual a você? Aí eu peguei, falei, o que eu vou falar para esse cara, né? Aí eu lembrei das 2 redações, lembrei das reflexões que estava tendo e saquei, né, como é que ele fazia e falei, você quer saber? Então eu vou te falar. Aí, quero, me fala. Aí eu falei, R. Foi quando eu falei R pela primeira vez. Foi quando ele fez a pergunta. Eu falei, R. Aí eu disse, R não, eu quero acertar, eu quero ir bem na prova. Eu falei, então, você quer acertar, você quer ir bem na prova? R. Aí eu expliquei. Você não percebeu que eu vou sempre melhor na sua prova do que na minha? Sim, então, porque a sua eu faço errado. Aí eu comecei a explicar para ele a questão do R. R. E aí ele queria saber como é que ele fazia para errar. Eu falei, se eu te ensinar como é que você faz para errar, você vai fazer igual eu estou te falando. Se fizer igual eu estou te falando, você vai acertar. Porque você vai fazer... Porque acertar é copiar. Isso que vocês precisam entender. Toda vez que você acerta, se eu te falo assim, faça a letra A, aí você faz assim. Eu te dou o sinal de certo, é porque você copiou a letra A do padrão da letra A.
Se você desenhar qualquer coisa que não seja a letra A, você vai estar errado, mas você desenhou o que você quis. Acertar é copiar. Acertar é copy-paste. Isso que é acertar. Aí eu falei assim, se você acertar, você vai... Se eu te falar como é que faz para errar, você vai fazer exatamente como eu estou te falando. Você vai pegar a minha receita e vai reproduzir. Você vai estar copiando, você não vai estar errando. Então, você não vai estar sendo criativo. Você tem que tirar uma coisa de dentro de você. Que não, sem seguir nenhum padrão, nenhuma diretriz dos outros. Você tem que fazer exatamente o que você quer fazer, do jeito que você acha que deve ser. Enfim. Mais ou menos assim, expliquei para ele. Aí ele continuou insistindo que ele queria que eu ensinasse ele a errar, a ser criativo. Mas aí eu depois fui desenvolvendo a ideia e deu no poema lá, R. R com 2 R's, com todas as letras. Pá, pá, pá. É uma forma de dizer mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui. Então, para concluir aqui, você vive mal porque você é uma fábrica da realidade que quer acertar. A resposta simples e fácil é essa. Se você fosse um errante, você seria feliz. Então, bora lá. Preste atenção. Então é só errar, né? Coisa mais difícil que tem na vida é errar, porque você tem que bancar o seu erro. Bora lá, Manuel. Agora tá aberto para vocês. Vou colocar o fone aqui, Manuel. Oi, Ferrari, eu apertei sem querer. Pronto, Manuel. Clica aí mais uma vez para eu poder te ouvir. Oi, eu acho que você não ouviu. Eu apertei sem querer. Vai desculpando aí. Errei. Errou, né? Tá bom. Valeu. Não tem problema. Então, quem fez pergunta na lousa, que quiser conversar sobre as perguntas que tem lá ou alguma outra coisa, é agora. Vamos conversar agora. Pronto, Jéssica. Está me ouvindo? A minha pergunta é relacionada ao que aconteceu agora. O Manuel virou e falou assim, foi sem querer. E aí, pensando na fábrica da realidade, como que seria esse sem querer, então? Não é sem querer? Ele sempre pode não ter atingido a intenção que ele queria, mas não existe o sem querer? É isso. Ele não atingiu a intenção que ele queria ou fez e, sei lá, ele queria clicar para ver o que está acontecendo no Instagram e clicou no botão de falar. Não era essa a intenção dele. Aí a gente fala, foi sem querer, quando a gente faz uma coisa assim. Ou ele queria simplesmente, sei lá, segurar e não tinha a intenção de que o dedo fosse na tela, e aí ele fala, foi sem querer. Alguma intenção ele tinha, ele queria fazer alguma coisa e o movimento gerou outra coisa. João Kleber. Aí eu não soltei aqui você. Pode falar, João Kleber. Você tem que clicar mais uma vez, João Kleber. É porque eu estava aqui com Jéssica ainda. Cortou? Agora eu estou te ouvindo, pode falar. Pode falar. Boa noite. Boa. Ferrari, eu tinha uma dúvida eterna do livre-arbítrio, mas hoje eu assisti um alto-falante que a Rafaela indicou, chama Natureza Não Dá Salto. E ali, para mim, o que faltava para despertar foi embora. Então, agora eu estou criando, que é uma beleza. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, não é meu caso, mas vamos lá. Eu escolhi, por opção própria, não ter filho. Então, não, eu não quero ter filho,
por conta disso, daquilo, já fiz a conta dos prós e dos contras e não quero ter filho. Mas eu não combinei com a camisinha e ela estourou. Ou então, da outra vez, eu não combinei com a parceira sexual e ela queria. E ela me disse que tinha tomado a zorra do Day After, né, o comprimido, a pílula do dia seguinte, e não tomou. E só são duas pequenas opções. Como é que ficou meu livre-arbítrio aí? Eu vou acertar a conta com a camisinha, com a mulher ou com você? Você tem um texto da oficina que é assim, é uma piada, né? O cara, deixa eu ver se eu lembro direitinho para não estragar a piada, porque eu já não riro da outra, né? Se eu contar essa mal, aí vão falar que eu estou demitido dessa função. A mulher, o cara chega em casa, a mulher está desesperada, aos berros, gritando. Aí o marido fala, o que foi? Aí ela fala assim, a empregada está grávida. Aí o cara diz, problema dela. Aí a esposa diz, não, mas o filho é seu. Aí fala, problema meu. Aí ela fala, mas você é meu marido. Aí ela fala, problema seu. Então, o que essa piada muito ilustrativa nos mostra? Que para um mesmo fato, cada um tem uma parcela de arbítrio e logo sua parcela de responsabilidade tem que cuidar disso, entendeu? A camisinha furou. Quem que foi fazer sexo? A camisinha ou você? Você que colocou lá o João Kleber lá dentro, não é? Então, colocou o João Kleber para funcionar, essa é a sua parcela de responsabilidade. Esse problema é seu. Aí a pessoa engravidou, problema dela. Porque ela também foi lá. Isso aí tem a ver com a convivência, né? No mesmo acontecimento, cada um tem a sua responsabilidade e a sua consequência no acontecimento resultante. Esclareceu? Muito bom, ainda foi uma piada boa, parabéns. Valeu. Alguém mais? Algo mais? Tem um monte de pergunta aqui na lousa. Vocês não querem? Já passou? A Rafaela fez pergunta. A Ive fez pergunta. Viviane fez pergunta. Pati fez pergunta. Luciana fez pergunta. Só vocês levantarem a mão. Se vocês não levantarem a mão, não vou nem ler. Pode falar, Manuel. Oi, Ferrari, qual a diferença de errar e de fazer merda? Tipo isso. Eu não tenho. Então, quando você fala, fiz merda, é porque você queria fazer uma coisa e fez outra. Por exemplo, você põe a bola para chutar para fazer o gol. Aí você chuta para fora, fala, puta merda, fiz merda. Por quê? Porque você queria chutar dentro do gol e não fora do gol, certo? Certo. Agora, esse errar que eu estou falando não tem a ver com isso, tem a ver com a criatividade. Você quer fazer de um jeito, só que você não faz, porque é considerado errado e você tem que fazer o certo. Então, por exemplo, você quer torcer para o São Paulo, que é o certo. Estou zoando. Vamos pegar outro time. Você quer torcer para o Flamengo, você gosta do Flamengo, você acha que preto e vermelho é bacana,
enfim, você gosta do nome Flamengo, mas não, todos os seus colegas torcem para o Bahia, porque o correto é torcer para o Bahia, porque a gente mora na Bahia, a gente é soteropolitano, então tem que torcer para o Bahia. Aí você vai lá e torce para o Bahia, porque é o certo. Mas não é isso que você quer. Então, fazer o que você quer, torcer para o Flamengo, é errado. Então, isso é errar. Você vai lá, eu vou errar, eu vou torcer para o Flamengo. Aí todo mundo que siga a boiada. Entendeu a diferença? Entendi. Agora, o que eu vejo? Várias vezes eu erro e as consequências às vezes não são legais. Mas mas também já... por me arriscar, né? Exatamente. Toda vez que você faz uma coisa que é considerado errado pelo grupo, o grupo vai te punir. Né? Por isso que as pessoas fazem o certo. Por isso que é bom não ter grupo, né? Mas não tem jeito, porque você está sempre inserido. Então, você tem que aprender a ser você mesmo, se bancar, né? Bancar o que você acredita, o que está em sintonia com você, para usar as palavras do livro Fábrica da Realidade. Você tem que aprender a viver em sintonia, independente da pressão do grupo. Imagina, tem um filme que chama A Última Tentação de Cristo. Você já assistiu? Não. É interessante. Se um dia você tiver a oportunidade, assiste. Mas eu vou dar spoiler, mas não atrapalha o filme, porque o filme é tão bacana em si que o que eu vou falar aqui não atrapalha em nada você saber e assistir. A Última Tentação de Cristo conta se Cristo tivesse feito a coisa certa, ou seja, feito o que qualquer um faria. Fingir que não era com ele. Ou seja, se negado a morrer na cruz. Então, imagina se Cristo não decide, Jesus não decide errar. Não tinha a história do Cristo, né? Por quê? Porque na hora que os caras chegavam, foi você? Fala, não fui eu, não é isso que a gente faria, não é o certo. Foi você que fez? Não fui eu que fiz, não, é outro ali, aquele ali, ó, não sei o que, né? Não é comigo, não. Não, ele foi lá e fez o que ele queria fazer. Quando ele fez o que ele queria fazer, ele foi punido. Porque toda vez que você faz o que você quer fazer, você vai ser punido. Agora, se você não bancar o que você quer fazer, você nunca vai fazer porra nenhuma. E aí você vai ficar, né, sofrendo, porque você está fazendo, mas você está vivendo contra a sua vontade. Viver contra a sua vontade, viver de má vontade. Imagina, viver de má vontade. O que tem pior na vida do que viver de má vontade? Pega uma pessoa que está fazendo uma coisa de má vontade, olha para a cara dela. Você vai ver, a pessoa não está querendo fazer aquilo. Ela prefere morrer do que fazer aquilo. Ela só está fazendo aquilo, não sabe por quê. Né? Porque ela não quer morrer hoje, mas se for amanhã, talvez. Então, viver de má vontade é horrível. Então, você vai seguir os outros, né, para viver de má vontade? Vale a pena isso? Você tem que decidir. A maioria das pessoas, infelizmente, acha que vale a pena. O que eu vejo assim, vamos supor que às vezes eu deixo de fazer alguma coisa por medo de errar, né? Por não querer bancar as consequências. E às vezes eu imagino como é que vão ser as coisas, eu nem experimentei, sabe? Nem tentei fazer, e aí já desisto antes de fazer, Exatamente. porque eu não quero a consequência negativa. É tipo isso. Isso é o bicho. Então, mas é o bicho papão dentro do armário, porque às vezes você acha que vai ter um bicho papão gigante lá e não vai acontecer nada. Se eu fizer isso, o mundo vai acabar. Aí você vai lá e faz, o mundo não acaba. Você fala, porra, o mundo não acabou, eu devia ter feito isso há 30 anos atrás, então. Pois é. Ainda dá tempo. Vai lá e faz. Falou, Manuel. Valeu, obrigado. Tamo junto. Eu vou passar para a Rafaela, depois a Ana, depois a Paty. Você por último, tá, João? Porque você já falou uma vez. Pode falar, Rafaela.
Boa noite, Ferrari. Eu Boa fiz pergunta na tarefa. Então, diga aí. Qual é a pergunta? Aquelas bem grandes, sobre o trecho do livro do Deus da Cara Preta, sobre o conceito de integridade para a oficina, se seria um vivente sintonizado com a nossa unitrinidade. A resposta dessa aí é sim. Sobre o Deus da Cara Preta, qual é a pergunta? Não, é porque no livro Deus da Cara Preta tem um trecho assim: eu quero ser você roubando e sendo roubado, torturado e sendo torturado, oprimido e sendo oprimido, etc e tal. Aí eu pego. Você vai ver na parte do livro que é um poema, né? É difícil. Essa parte é mais para floreio, não é tão autocientífica assim. Você não pode esperar que um poema seja tão autocientífico quanto um texto dissertativo. Porque, não sei, eu sinto que a gente vive num grande paradoxo, né? Os dois lados da moeda sempre convivendo, como, né, o código binário medo e desejo, medo e desejo. É como se a gente precisasse sofrer para sempre se impulsionar, a espada sendo forjada o tempo todo, né? Senão a gente não cresce sem um sofrimento, né? Então, é como se Deus quisesse experimentar também a constrição, a restrição, o atrito, para pulsar de novo e de novo. Então, cada vez mais eu percebo isso, que é tudo tão natural. Você não está falando de Deus outro, né? Não, de nós, né? Você é um ser existencial, certo? Eu falei do pulso como eu ser desejante e acaba o desejo. Aí volta outro desejo, aí vem outro desejo. Acaba. Sim, você é um ser existencial, certo? Certo. Se você é um ser existencial, você não tem outra opção a não ser existir. Vai sempre existir eternamente, certo? Certo. Então, você nunca vai. Você pode entrar no buraco mais fundo do poço, que uma hora você vai sair, porque você tem a eternidade. É isso. E isso tem tudo a ver com a outra pergunta que eu fiz. Na verdade, a crença do EGO que a gente tem que matar, tipo assim, a peça rainha do xadrez, é acreditar que sofrimento é negativo. E se a gente não acreditar mais que o sofrimento é negativo, acabou tudo. Assim, não tem mais sofrimento. É só apocalipse, pedagogia, entendeu? Tem a experiência do sofrimento, mas não tem mais aquela forma equivocada de lidar com ele. Sim, mas isso aí você sabe, porque você já fez o ciclo de estudos e você sabe que lá para frente a gente vai ver isso com profundidade. Ferrari, mas é isso aí. É sempre bom reforçar. Um ciclo é só uma passadinha de olho bem rápida. Tem que dar uma volta para depois você falar, pera aí tem que ver de novo, entendeu? Então, você vai ver de novo e a oficina vai esfregar na sua cara, com força. Tá bom, valeu. Falou. Acho que era a Ana, depois você, tá, Paty? Pode falar, Ana. Ana Kelly? Não? Então tá, então vai a Paty. Pode falar, Paty. Oi, Ferrari, boa noite. A minha pergunta foi sobre o ego, né, o EGO, que, assim, quando você fala em ego, o que vem na minha mente tipo assim, que ele engloba a minha personalidade, meu nome, as minhas características. Então, até eu fiz uma pergunta lá, falando
falando se o ego que me faz enxergar o mundo material, e até eu falei assim, eu posso falar que o rei da matéria seria o ego? Não, primeiro que não tem ego, é EGO, não é a mesma Sim. coisa. Sim. Então, Tá. é isso, eu estou um pouco confusa com o EGO da oficina, com o ego que eu sempre carreguei, né? O ego que você sempre carregou é igual a gravidez da empregada da piada que eu contei. Não é problema meu. Sim, verdade. Por isso que eu estou aí estudando. Põe ele na gaveta, deixa ele lá. A hora que você precisar, você pega. Que na oficina não tem lugar. Não vai ser usado. O EGO é que nem eu falei. Você não sabe o que é um PlayStation? Você já viu um PlayStation na vida? Meu filho tem. Então, o EGO é igual a um PlayStation. No PlayStation, seu filho não instala. Eu quero jogar esse jogo, aí ele instala lá. Isso, Antigamente, colocava-se um CD, aí você trocava um CD por outro. Agora não é mais isso, né? Fica conectado na internet, ele já faz o download. Então, mas é mais ou menos, lembra, faz quando é a época do CD. Você tira um CD, coloca outro. O PlayStation continua a mesma coisa. Aí você tira um CD, coloca outro. Tira um CD, coloca outro. Você quer jogar o jogo de coelho, você põe. Né? Então, o que acontece é que o seu EGO, atualmente, ele está com um programa humano. E é por isso que você está tendo uma experiência humana. E ao ter a experiência humana, você se vê como um corpo de carne e osso, material, num ambiente que se chama de espaço e tal. E aí toda aquela ideia de matéria, que gera o materialismo, quando você esquece que você é o ser. Então, em parte, sim, a resposta à sua pergunta seria sim, mas se você tirar o programa humano do EGO e botar um outro programa, talvez não tenha essa experiência de fisicalidade que você está tendo. Então, por outro aspecto, a resposta é não. Né? Porque você troca o CD, você não está trocando o EGO, você está trocando o programa do EGO e não o EGO, entendeu? Tá. Então, por exemplo, conflitos, né? Que daí esse programa, né? Esse EGO, você fala que são características não, específicas. O programa não é o EGO, isso você precisa entender. O EGO é o PlayStation. O programa é a natureza humana. Tá. Então, o EGO é o PlayStation. Isso. Estou confundindo. Tá, ele não é um programa. Isso. Tem um programa instalado nele, que é a natureza humana, atualmente, que é o seu. Agora vai cair a ficha. Eu queria entender, eu estava com outro entendimento. Eu achava que o EGO era um sistema, era um programa, e por isso que às vezes havia conflitos de pensamentos, de decisões, por exemplo, entre mim e o meu marido. Entendeu? Aí eu falei, gente, espera acho que esse EGO aqui não está dando certo. Então, agora eu entendi. Ele não é um programa. Ele é um PlayStation. Tem três coisas. Tem o EGO, que é o PlayStation. Aí tem o tipo de jogo que está jogando, que é a natureza humana, que é o programa que está instalado no EGO. Só que dentro da natureza humana, você desenvolve uma coisa que chama crenças. As crenças, elas não vêm no programa natureza humana. No programa natureza humana vem a possibilidade de você ter crenças, mas não vem crenças. Só vem a possibilidade. E a hora que você começa a jogar, você vai desenvolvendo crenças. Você desenvolve as suas, e os outros desenvolvem a deles. Cada um desenvolve as suas crenças, bem pessoais, bem particulares. Tem muito conflito de crença. Você acredita nisso, seu marido acredita naquilo.
Entendeu? Entendi. Tá mais claro agora. Então, tá bom. Obrigada. Disponha. Ana Kelly, agora vai. Clica aí mais uma vez, Ana. Isso. Boa noite. E aí, Ana? Beleza. Eu também fiz mudança. Tô quebrado com você. Então, Ferrari. Hoje? Exatamente hoje? Hoje eu tava tirando do saco um bocado de coisa. Ah, tá. Eu tive que carregar um monte de móveis, por isso estou cansado. Sei como é. Então, Ferrari, Diga lá. o que eu fiquei aqui martelando para colocar na prateleira certa? O input entra a informação, certo? Do meu desejo. Aí o eu gerador, né, que é o arbítrio, vai tomar a decisão para o output, para sair pelo output, correto? Mais ou menos isso. Continua. Só que dentro do meu arbítrio, quando eu desejo um carro novo, vou para comprar um carro novo, tudo ok para comprar um carro novo, eu não consigo, dá tudo errado. Por quê? Na hora do meu arbítrio, eu tenho meus traumas. E é o trauma que faz com que o output não saia conforme o meu desejo, o input, é isso? O que você está chamando de traumas, eu entendo o que você está querendo dizer, fica melhor de você pensar em termos de crenças. Né? Porque os seus traumas, você tem uma experiência e essa experiência gera crenças. A experiência passa, a crença fica. Aí quando você vai ter uma nova situação, aquela crença que ficou, ela influencia na sua decisão. E aí, às vezes você, sei lá, você quer fazer uma coisa, mas você tem uma crença que não te ajuda a fazer aquela coisa. E sim, ela influencia. Mas mesmo que você tenha a crença, o arbítrio ele é maior do que a crença. Porque é você que decide acreditar na crença. E não o simples fato da crença existir faz com que ela determine o seu comportamento. Então, mesmo que você tenha uma crença, você pode decidir não acreditar naquela crença que você tem e fazer o que você quer. Então, esse é um momento que a única coisa que eu devo fazer para conseguir alcançar o meu desejo é observar o meu pensamento nesse momento da escolha, né? Você deve investigar a sua crença. Se você está indo fazer alguma coisa e nada atrapalha você fazer a coisa que você quer, você faz a coisa que você quer. Agora, você está indo fazer a coisa que você quer, de repente, você bloqueou a realização daquilo, aí você deve se perguntar, primeiro, o que me impediu de fazer o que eu queria? Primeira pergunta. Segunda pergunta é por que eu deixei isso me impedir de fazer o que eu queria? E uma terceira pergunta, assim, eu devo acreditar mesmo nisso que eu acreditei que me impediu de fazer o que eu queria? E aí você vai avaliar essa crença e decidir se você deve continuar acreditando nela ou não. Perfeito. Obrigada. Disponha. Alguém mais? Não? João, Januário. Ô, Januário, você está nesse restaurante faz tempo, hein? E só na carne, na picanha. Depois quer ficar magro, né, Januário? No primeiro ano que eu fiz, você me prometeu que ia me curar minha compulsão alimentar. Até hoje eu estou esperando.
Pois é. Vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. Esse livro trouxe uma coisa muito legal para mim, porque eu pude fazer uma comparação, que você colocou uma pergunta lá, que disse, como é que você acabou com sua família? E você respondeu que não é uma coisa que você fez, foi uma consequência, né? E eu sempre lidei com uma coisa que era muito difícil para eu entender, o que era o perdão. E ano passado você disse assim, o perdão é uma consequência do despertar. Então ficou óbvio. Como é que a oficina lida com um nome, e aí você vai dar o significado que quiser para isso, chamado sorte? Como é que a oficina enxerga a sorte? E eu vou dar um exemplo só. Eu e um amigo jogamos na Mega Sena. Eu ganhei e ele perdeu. Em tese, eu tive sorte. Como é que a oficina lida com a sorte? É a cocriação dos números lá que me escolheu? Quando você vai... Deixa eu ver se eu consigo explicar, se eu lembro. Tem uma diferença entre possibilidade e qual é a outra palavra? Probabilidade. Possibilidade e probabilidade. Não, são parecidos, mas não é a mesma coisa. Então, você joga na loteria. Você sempre tem a possibilidade de ganhar, certo? Certo. Agora, a probabilidade é um cálculo que você tem que fazer. Por exemplo, se eu e você jogamos na loteria, você aposta 6 na Mega Sena. Você aposta uma cartela só. Eu aposto 10.000 cartelas. A probabilidade de eu ganhar é maior do que a probabilidade de você ganhar, certo? Certo. Agora, não significa que com uma cartela você, mesmo que sua probabilidade seja muito menor que a minha, que ela não possa acontecer, certo? Sim. Então, é isso. Então, a possibilidade sempre tem, as probabilidades elas são diferentes. Para você entender a probabilidade, você tem que calcular, aí você vai ver, aí você pode dizer que tinha pouca probabilidade e aconteceu, foi isso. Por quê? Porque era possível. Ok. Agora, por que essa? Não sei. Né? Tá certo. Lá para frente, no final, a gente vai ver uma resposta que ajuda a entender um pouco, assim. Se todo mundo faz uma escolha, só que essa escolha é simultânea, né? Sim. Vamos supor que para tirar o sorteio, todo mundo tivesse que apertar um botão ao mesmo tempo. Pum. Aí, por conta de todo mundo ter apertado o botão ao mesmo tempo, saiu o número tal e tal. É isso. A resposta é essa, que a gente vai ver lá no fim. Só que são tantos botões sendo apertados ao mesmo tempo, ou seja, são tantas variantes que você não consegue calcular por que todas aquelas variantes deram naquele resultado. É o universo inteiro apertando o botão, entendeu? Entendeu. Aí você pode falar, deu sorte. É um jeito de falar. Ok. Tá bem. Então tá. Algo mas... Então tá, eu vou falar a declaração, fica encerrada essa conversa, então semana que vem vocês vão estudar o livro O Olho
que não se vê, para a gente entender, para vocês não terem nenhuma dúvida que vocês são uma unitrindade e do que se trata essa unitrindade que vocês são. Bom demais. Então vamos lá. Eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos, cada um, por isso toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente, prossigamos. Boa noite.